Boa noite a todos. Hoje são 9 dias do mês de novembro de 2021 e nós estamos no nosso 27º encontro desse grupo denominado Campo e as Práticas Integrativas e Complementares. Nós teremos hoje para conversar conosco o engenheiro, facilitador de meditação e professor do curso Cultivando o Equilíbrio Emocional, o profissional Maurício Taves. O Maurício é marido da doutora Lira, que já esteve conosco, e gentilmente a doutora Lira nos ofereceu a possibilidade de conversar com esse profissional que ela escolheu como marido. E isso é uma grande honra para nós. Família reunida, família energizada, e é tudo de bom. É uma graça que as famílias estejam assim constituídas. Eu vou deixar todos os microfones emudecidos para a gente não ter a questão de microfonia, e em seguida eu já dou a palavra para o Maurício. Com licença. Ok. Maurício, bem-vindo. A noite é sua. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu vou projetar aqui a tela. Qualquer problema que vocês tiverem com o som ou com a imagem, vocês me falam, tá? Eu vou só preparar aqui. Pronto. Vocês estão vendo a minha tela, né? Então tá. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre as emoções, né? A gestão do equilíbrio emocional, tá? Vou me apresentar brevemente. Eu sou engenheiro, né, de telecomunicações e trabalhei na área até 2017. Então, trabalhei em operadoras, né, Vivo, na Oi, na Algar. Em 2017, já não fazia muito sentido para mim continuar essa carreira. Então, eu pedi demissão. E foi um período meio confuso para mim, porque eu não tinha, né, uma opção, um plano B, assim, formatado. Eu já vinha adiando esse processo de largar, mas eu tinha medo, né? Eu estava muito identificado com essa profissão. E então foi uma morte mesmo que eu senti ali, né? A minha identificação com a identidade de engenheiro ali de anos, né? Trabalhando com isso. Aí, em 2018, a Lira fez uma apresentação nessa empresa, Proteste, no Rio de Janeiro, e eles pediram um workshop para falar, entre outras coisas, sobre meditação. A Lira me convidou, falou: por que você não vai apresentar, né? Porque eu já praticava meditação transcendental desde 2014, e falando sobre essa área, né, da mente, meditação. Em 86, quando eu tinha 10 anos, minha mãe me colocou num curso de controle da mente. Eu não sei se alguém conhece, que é o Silva Mind Control. Eu acho que em Minas é o Dom, disseram que é o curso Dom. Então, desde 10 anos, eu me interesso muito por essa questão da mente, mentalizar, imaginar, treinar, né? Só que eu não tinha um treinamento formal, eu não sabia muito bem o que era meditar. Mas eu sempre gostei desse assunto. E aí, com essa apresentação na Proteste, eu falei, nossa, eu vou estudar então, porque é isso que eu gosto de fazer, né? Entender como que a mente funciona. Talvez eu devesse ter feito psicologia em vez de fazer engenharia, né? Bom, enfim. Fiz Reiki também, fiz Tai Chi, né, quando mais novo. E aí eu me formei no Instituto de Ciência Contemplativa. Eu estava até assistindo uma palestra, uma das palestras anteriores, né, gravadas aqui nesse grupo, e uma colega, eu não lembro o nome dela, ela fez o mesmo curso que eu, né? Então, foram 2 anos de formação. O Ciência Contemplativa é um instituto criado por um professor budista. Apesar dele trazer muitos elementos laicos, né? Ele traz a psicologia budista, que eu acho muito interessante, né? Como que a mente funciona, desse ponto de vista, e a meditação, né? Então, eu me formei, né, como instrutor de Mindfulness e Kindness. Em 2019, enquanto eu estava fazendo a formação, eu iniciei uma pós-graduação em gestão emocional no Einstein, que é o que eu vou falar um pouquinho do que eu aprendi nessa pós-graduação aqui, tá? E hoje eu estou começando ainda, né, nesse processo de iniciar, então eu divido as tarefas de casa, né, cuidar da casa e também de montar cursos, né, para empresas e para pessoas nessa área de meditação e gestão emocional, tá? Bom, então
o que eu vou falar aqui hoje, esse conteúdo, né, ele é baseado na pós-graduação que eu fiz no Einstein, em gestão emocional nas organizações, e o pessoal do Einstein trouxe esse programa, que é o Cultivando Equilíbrio Emocional, que é a do Santa Barbara Institute. Eles trouxeram esse curso para cá e todo o conteúdo da pós-graduação foi esse programa, Cultivando Equilíbrio Emocional. Então, eu tenho esse duplo diploma aí, né? O Einstein e o programa Cultivando Equilíbrio Emocional. Tá? Agora, falando um pouco, né, que eu acho que é super interessante contextualizar, como que surgiu esse curso, né? E tem a ver também com a meditação. Então, existe esse instituto, que é o Mind and Life, que é uma organização sem fins lucrativos, criada em 87, para promover encontros, né, discussões entre a ciência ocidental e a ciência contemplativa. O grande patrocinador dessa área da ciência contemplativa foi o Dalai Lama. Né? Então, ele é muito interessado em ciências. Desde o início, ele patrocina, né, esses encontros. E o interessante foi que ele cedeu vários monges profissionais que praticam meditação desde criança, né? São monges, então são profissionais que trabalham com a mente. Então, a ciência ela consegue comparar a assinatura cerebral, né, desses monges com a assinatura cerebral dos amadores, né, de outras pessoas. E aí fazer correlações, né, fazer pesquisas. Então, o Mind and Life, a partir dele, houve um boom muito grande nas pesquisas relacionadas à meditação. Então, nessas imagens aqui tem, do lado direito, o Richard Davidson, que é um pesquisador famoso, né? Quem estuda meditação vê os artigos dele sobre meditação, as emoções também. Ele é colega do Daniel Goleman, que é mais conhecido aqui no Brasil, né? Pelo livro Inteligência Emocional, Foco e outros livros. Então, ele é um psicólogo, pesquisador. É o Dalai Lama, lá no canto lá direito superior. Aqui embaixo tem um monge super conceituado, o Mingyur Rinpoche, onde a ciência conseguiu mapear no cérebro dele as ondas gama, tanto em meditação ou em vigília ou dormindo, as ondas gama estão sempre presentes. Então, e essas ondas gama, eu não sei muitos detalhes, mas as ondas gama estão relacionadas com uma sensação de bem-estar, de abertura, de expansão, né? de uma calma assim grande. E do lado esquerdo ali tem o Mathieu Ricard, que ele é um biólogo, um pesquisador também, que virou monge depois disso, né? O francês. E ele ajudou a criar alguns protocolos de pesquisa na área de meditação. Né? Então, só para contextualizar aqui. E o Mind and Life, né? E o programa Cultivando Equilíbrio Emocional, de onde que vem? Então, ele nasceu a partir de 2001, onde o tema desses encontros do Mind and Life, nesse ano, foram as emoções destrutivas. Né? E aí o Dalai Lama ele pediu para os cientistas, falou, olha, a gente vai ficar aqui discutindo ou vai ter alguma coisa séria, né, que vai ser transformada em ação, né, a partir desses encontros. Então, ele acabou meio que solicitando para o Paul Ekman, que é eleito um dos maiores psicólogos americanos do século XX, pioneiro no estudo das emoções, expressões faciais, pediu para que, falou, olha, eu quero que vocês montem, aí olhou para o Paul Ekman, né, eu quero que vocês montem um curso laico que fale sobre as emoções, né? Então, o Paul Ekman, junto com o Alan Wallace é um físico americano, ele um monge também, um lama, que foi ordenado pelo Dalai Lama desde 76, 79, e ele é um pesquisador também e estudioso de práticas contemplativas. Então, eles dois juntaram, né, a ciência das emoções, o que o Paul Ekman vinha estudando desde a década de 60 sobre as emoções, e a parte de meditação para regulação emocional. Né? Então, aí surgiu esse curso, esse Cultivando Equilíbrio Emocional, esse programa. Tem um programa de 42 horas, né, que os dois fizeram algumas pesquisas para ver a eficácia desse programa com professoras americanas e conseguiram comprovar que teve resultado, né, de regulação emocional, de bem-estar, tiveram benefícios realmente. Tá? O Paul Ekman ele é conhecido mais aqui no Brasil por essa série de 2009 chamado Light to Me. Eu e a Lira a gente assistiu bem tempo atrás, acho que foi, sei lá, em 2012, que fala um pouco da vida do Paul Ekman. Talvez alguém aqui conheça. E do lado direito tem o filme Divertidamente. O Paul Ekman ele foi consultor desse filme Divertidamente, onde vão falar das emoções, as expressões faciais, alguns elementos do que o Paul Ekman estudou. Então, é um filme
que não é só para criança, né? É um filme para adulto também, a gente aprende muita coisa. E o Paul Ekman, falando um pouquinho dele, né? Ele desenvolveu na década de 70 esse sistema de codificação facial. Então, ele conseguiu mapear o rosto e traduzir as expressões das emoções, né? Que músculos que vão, sei lá, que vão expressar raiva, que vão expressar alegria, né? Como que é esse display, né, da face, né? Então, ele conseguiu criar um sistema que ele consegue detectar mentira, que essa série Lie to Me foi baseado nisso, né? Então, ele foi contratado pelo governo americano, pelo FBI, pelo ATF, por vários órgãos americanos para detectar, trabalhar com terrorista, trabalhar com a polícia, né? Para ver se as pessoas estavam mentindo, enfim. O Paul Ekman é bastante conhecido nos Estados Unidos, tá? E aqui, só para, de maneira rápida, apresentar a proposta desse programa, né? O Cultivando Equilíbrio Emocional. A sigla ali, CEB, está em inglês, né? Que é o equilíbrio das relações, é o bem-estar. Então, ele é baseado na gestão da escolha, quando a gente reconhece as emoções, né? Através disso que eu vou falar um pouquinho para vocês, que é um conhecimento educativo. Então, a partir desse entendimento do que são as emoções, a gente ser capaz de reconhecer que a gente está emocionado e, a partir disso, a gente poder escolher como que a gente vai agir, né? Em vez da gente estar inconsciente e reagir a alguma emoção, tá? Então, é dar uma opção de escolha. E, do lado direito, né, a atenção, a introspecção, o treinamento da mente, né, as práticas de meditação e de corpo, elas vão ajudar a gente reconhecer esses estados emocionais, tá? Então, a proposta do programa Cultivando Equilíbrio Emocional é apresentar, né, esse conjunto, esses dois vieses, né, da ciência das emoções e da meditação, para trazer consciência e diminuir os episódios de arrependimento, né? Porque quando a gente entra numa emoção, por exemplo, a raiva, eu sou pai, né? Às vezes eu vou bater no meu filho, vou xingar, né? Em casa a gente solta um pouco, né? Talvez na sociedade, no trabalho, eu seguro as emoções, porque eu posso ser mandado embora, eu posso ser taxado como maluco, sei lá. Agora, em casa, não. Em casa, a raiva a gente expressa mais fácil. E aí a gente arrepende, né? Depois que a gente entra numa emoção dessa, a gente se arrepende. Então, uma das propostas desse curso é a gente diminuir esses episódios de arrependimento, tá? Bom, então hoje eu vou fazer uma introduçãozinha às emoções, né? Esse curso ele é baseado, né? O equilíbrio mental ele é baseado no equilíbrio da atenção. Então é super importante a gente perceber que está na emoção, ter consciência. Então a gente tem no curso do CB treinamento, né? Para a gente poder equilibrar a atenção. Tem o equilíbrio conativo, que é uma palavra meio estranha em português, né? Conativo significa intenção, significa vontade. Então, é a gente olhar e observar onde que nós estamos colocando as nossas moedas, né? O que é prioridade na minha vida? Será que eu estou cultivando hábitos que são nocivos a longo prazo, né? Então, o equilíbrio conativo ele ajuda a gente a ter um senso de direção, tá? O equilíbrio cognitivo, que é perceber a realidade como ela é. Então, perceber a impermanência, por exemplo, traz alguns temas, né? Dessa questão de identidade também, dos papéis que a gente desempenha na vida. E fala muito da mente, né? A mente aqui no sentido de ser um sexto sentido. Então, a gente tem os sentidos do tato, da visão, da audição, e a mente ela se sobrepõe, né, a esses sentidos, trazendo julgamentos, trazendo rótulos. Então, o equilíbrio cognitivo ajuda um pouco a gente clarear um pouco, né, entender o que está acontecendo com a realidade. E o equilíbrio emocional, equilíbrio afetivo, que é o que eu vou falar um pouquinho aqui, né? Vou fazer uma introdução, tá? Esse assunto é bem extenso, né? Então, o que é emoção? Na literatura existem várias definições. Eu não sei, aqui talvez tenham psicólogos, tenham pesquisadores, né? Então, vão ter talvez várias definições, né? E é claro, eu vou utilizar aqui a definição do Paul Ekman. O Paul Ekman, na década de 60, a ciência na época, ela achava que as emoções elas eram culturalmente aprendidas, que nem os idiomas, que nem os gestos também, né? E haviam muito poucos estudos, né, relacionados às emoções. E o Paul Ekman ele acabou ganhando uma verba boa assim para fazer uma pesquisa. Então ele estudava Darwin, né? Ele gostava muito de Darwin, Freud, e estudando Darwin ele falou que Darwin dizia
que as emoções são universais, ou seja, elas são expressas no mundo inteiro, inclusive em alguns primatas. Então, a raiva, ela tem uma característica, uma expressão, um sinal facial, que é expresso em todas as culturas de maneira igual. A alegria tem uma outra expressão facial, mas também é comum a todas as culturas, né? E o que se acreditava na época é que isso era errado. A ciência falou, não, isso não é verdade, né? E o Paul Ekman ele falou, bom, eu vou provar isso, né? Eu vou ver se é verdade ou não é verdade. Então, ele viajou o mundo inteiro, foi para o Brasil, foi para os Estados Unidos, que é onde ele morava, foi para a ex-União Soviética, e ele conheceu algumas tribos que nunca tiveram contato com a civilização, com os ocidentais. Então, ele fala que é a tribo da Idade da Pedra. Então, foi uma tribo na Nova Guiné, na região ali da Austrália. Ele visitou umas 2 vezes essa tribo. Ele encontrou com um neurologista que fez um filme. Esse neurologista ele estava tentando identificar um vírus lento nessa tribo, né? Ele se manifestava, mas demorava para... Na verdade, o vírus estava incubado, ele ia se manifestar muito tempo depois. Ele estava estudando essa tribo e ele tinha vários filmes, horas de filmes dessa tribo. Então, Paul Ekman ele também se debruçou alguns meses sobre esses filmes para poder ver as expressões. Será que eu consigo identificar alguma expressão de alguma emoção aqui que eu nunca tenha visto, né? E aí ele foi estudando esses filmes e depois ele visitou essas tribos, porque ele sabia que 2 anos, daí a 2 anos depois, 3 anos depois, essas tribos já teriam contato com a civilização, né? Então ele queria garantir que essas populações nunca tivessem tido contato com revistas, com filmes, né? Não pudessem aprender as expressões faciais, por exemplo, né? As emoções. Essa questão da universalidade também das emoções, ele queria entender se os gatilhos que desencadeiam as emoções, por exemplo, a raiva, eles são universais ou eles são diferentes, né? Se a mensagem também que a alegria traz, que a raiva traz, elas são diferentes para cada cultura ou não. Os gestos são diferentes para cada cultura. Inclusive, tem alguns gestos, assisti um vídeo do Paul Ekman esses dias e ele estava lembrando, né, que o ato da gente piscar o olho, né, pode significar na nossa cultura aqui, no Brasil, nos Estados Unidos, como flertar, né? Costumava indicar antigamente, né? Você piscava para a menina, assim, tal, tinha um sinal, né? E hoje isso mudou. Então, enfim, resumindo, Paul Ekman ele conseguiu provar que as emoções são universais, pelo menos ele conseguiu estudar 5 emoções, a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o desprezo. Ele conseguiu identificar sinais que caracterizam cada uma dessas emoções, né? Então, a raiva tem uma expressão facial característica, a alegria tem uma outra expressão, e cada uma dessas emoções tem uma mensagem também que traz, e tem gatilhos específicos que são universais a toda a civilização humana. Tá? Aqui eu peguei algumas fotos de uma palestra que eu achei no YouTube, que o Paul Ekman está falando sobre isso, né? É uma tribo Fore, então tem essas imagens. Aqui eu achei interessante que nesse vídeo, e no livro dele também, A Linguagem das Emoções, ele achava, quando ele começou a fazer os experimentos, né, a ciência na época, que os asiáticos, os japoneses, eles não expressavam as mesmas emoções. Então, tem um laboratório, a imagem à direita tem um americano que está assistindo o mesmo vídeo que o japonês do lado esquerdo, né? Então, o japonês está lá no Japão e tem os cientistas aqui filmando o americano e o japonês. E aí são mostradas imagens de cirurgias, imagens impactantes de acidentes. E aí o americano ele já expressa na cara, né? Já tem uma expressão facial, às vezes de aversão, né? E o japonês ele tende a segurar aquelas emoções, ele tende até a mascarar com um sorriso. O americano não, o americano já mostra. E o japonês ele sente, mas ele mascara com um sorriso. O que eles descobriram depois? Que quando o cientista está na sala, o japonês ele mascara. Mas quando ele está sozinho, sendo filmado sozinho, sem ninguém, ele expressa os mesmos grupos musculares ali vão estar expressando, né, aquela emoção que talvez ele esteja sentindo, né? Então, as emoções são universais, né? Mas tem essas questões culturais aí. Tá? O vídeo tem um link aqui no YouTube, depois eu passo essa apresentação para a Marli, e aí ela pode compartilhar com vocês, quem quiser assistir, né? É interessante. Aqui tem algumas imagens do livro do Paul Ekman, que é A Linguagem das Emoções, né, de 1967.
mostrando a tristeza do lado esquerdo, a surpresa e o medo no meio, né? A raiva do lado direito, aqui a alegria e o desprezo, né? Do lado direito da tela, tá? As emoções, elas mostram, né? Muita informação, né? Só de você ver aquela pessoa expressando aquela face ali, a gente já entende mais ou menos o que está acontecendo, né? Bom, então, aqui a gente começa a entender, tudo que eu vou falar aqui agora é super importante para a regulação emocional, né? Então, a gente sente as emoções, é importante destacar que a gente sente as emoções, a gente não tem como evitá-las, tá? A raiva, por exemplo, tem um potencial catastrófico, mas a gente não tem como evitar sentir a raiva. E o Paul Ekman, ele entendeu que a gente herdou de nossos antepassados, né, as emoções para a manutenção da nossa vida, tá? Então, ele entende que se a gente não expressasse a raiva, a tristeza, por exemplo, né, que são emoções que talvez a gente quisesse tirar, eliminar da nossa vida, a gente não estaria vivo aqui hoje. Porque os nossos antepassados, eles não teriam... As emoções, a gente vai ver que elas geram comportamento, elas geram uma mudança de comportamento. E estão relacionados com a manutenção da vida. Então, se não houvessem essas emoções, a gente não estaria vivo aqui, tá? E agora, essa imagem não está tão bonitinha, mas é para eu lembrar, né? Imagina que a gente está dirigindo na estrada, em alta velocidade, sei lá, estou aqui em Uberlândia, indo para São Paulo, e aí parece algum animal, né, na estrada, atravessa correndo na estrada. Então, o que vai acontecer, né? Quando eu avisto um perigo, eu avalio que é um perigo, o meu sistema nervoso, ele entende que aquilo ali é uma ameaça para a minha vida, toda uma bioquímica interna é disparada. Então, o batimento cardíaco se altera, o sangue vai para os músculos, as pupilas se dilatam. Se eu estou digerindo algum alimento, é interrompido, né? Porque o sangue vai para a musculatura. E eu foco no problema. Então, minha pupila dilata e eu foco naquele problema. E não dá tempo de pensar. Então, em questões de milissegundos, eu viro o volante, piso no freio e reajo, né? Então, há uma mudança na nossa bioquímica, há uma mudança fisiológica muito grande, né? No nosso corpo. A gente sente, pode suar, ficar vermelho, enfim, os pelos ficam eriçados, dependendo do estímulo, tá? Então, o corpo se prepara para agir. Ele sai da inércia e gera um comportamento, tá? Então, esse é um exemplo, né? Que as emoções atuam no corpo de maneira muito rápida e não dá tempo da gente pensar. Depois é que a gente vai ver o que a gente fez, né? Não dá tempo da gente calcular, nossa, se eu desviar aqui da vaca aqui por aquele ângulo e depois pisar no freio, daqui a 2 segundos eu vou me salvar. Não dá tempo. A gente reage, tá? E aqui eu vou fazer um parênteses, né? Isso não foi ensinado, né, na pós-graduação, mas é só para a gente pensar, né? Vamos considerar que há 20 mil anos atrás a gente vivia, né, coletor, caçador. Há 10 mil anos foi agricultura. Então, em 20 mil, 30 mil anos, as nossas estruturas biológicas, né, o nosso corpo não teve grandes alterações, né? O nosso sistema nervoso. Então, naquela época, a gente vivia imerso na floresta, à procura de alimento, tentando manter a vida. Talvez antes até do advento da cozinha, né, não da cozinha, mas do cozimento, né, dos alimentos, a gente gastava muito tempo procurando alimento e digerindo alimento, e procurando de novo e descansando, né? A gente tinha tempo para descansar. Então, o parênteses que eu faço aqui é que os perigos, eles eram muito... eram perigos reais, né? Eu via um tigre e fugia. Então, disparava a bioquímica no meu corpo e eu fugia daquele tigre. E depois eu tinha tempo de eliminar aquele estresse. É que nem o cachorro, né, hoje, né? A gente vê o cachorro lá, ele está estressado, ele treme, depois ele elimina aquele cortisol, aquela adrenalina e dorme, né? Relaxa, né? A gente tinha esse tempo para fazer isso. E hoje, vivendo nas cidades, né, com essa vida artificial que a gente tem, a gente diminuiu esses perigos, né, físicos. A gente tem roupa, a gente tem casa, se protege do meio ambiente, tem, sei lá, inseticida, tem um monte de coisa, mas a gente dispara esses perigos o tempo inteiro, né, na mente, né? Então, os perigos reais, físicos, eles foram, claro que eles existem, né, mas eles foram sendo transferidos para um perigo imaginário. Então, só de pensar no meu chefe, né, que ele pode me ligar agora, eu já posso disparar os hormônios aqui do estresse, né, e ficar disparando isso 24 horas por dia. E sem ter tempo de eliminar, né? Isso que é o pior. A nossa sociedade valoriza o estresse, né? Então, se eu estou no trabalho, e aí, como é que você está? Nossa, estou super estressado. É super importante falar isso, né?
Só que é o contrário da saúde, né? A gente vai adoecendo, né? Então, manutenção da vida, né? Bom, eu já falei disso aqui, perigos imaginários. Então, resumindo, o que são as emoções, né? Então, se vocês pudessem gravar, né? O que poderia ficar aqui é que as emoções elas atuam como um radar. Então, o sistema nervoso e a nossa mente está o tempo inteiro mapeando o ambiente à procura de ameaças. Então, ela vai interpretando, houve um aumento de temperatura aqui na sala, tem um cheiro de queimado, já dispara a emoção, né? Então, as emoções têm esse papel de manter a nossa vida, tá? É que nem o meu gato, né? O meu gato está o tempo inteiro estressado ali, ele está sempre, ouve um barulho da folha, ele já dá um pulo, assim, né? Ele vai comer já meio ressabiado. Então, é essa imagem que eu trago, né? E aqui tem as emoções. Eu acho que eu falei, né, que o Paul Ekman ele identificou, ele estudou, né, conseguiu identificar que elas são universais, né? Esse bonequinho em azul, né, que é a tristeza, o roxinho é o medo, o vermelho é a raiva, o amarelinho ali com cabelo azul é a alegria e o desprezo é o verdinho, né? O nojo, o desprezo é o verdinho, tá? Então, sobre as emoções, né? Elas agem de maneira muito rápida, tem uma razão de gerar cooperação, engajamento, relacionamentos. Então, elas foram super importantes para manter a nossa vida, da nossa espécie até hoje. E só que tem um detalhe, né? Ao observar alguém emocionado, porque tá na cara, né? A gente vê que tem alguém nervoso. A minha esposa, a Lira. Se a Lira tiver com tom de voz, né, e tiver com uma cara tal, eu já sei que ela tá nervosa, né? E eu tendo a achar que ela tá nervosa por minha causa, né? A gente é muito autocentrado. Só que, na verdade, a gente não sabe, né? Ela pode estar irritada comigo ou pode estar irritada por outra razão. Né? Uma razão imaginária também, não uma razão, às vezes até que ela criou uma fantasia, né? Então, isso é importante a gente levar em conta também. Bom, então, elementos para regulação emocional chaves, né? Para a gente entender. As emoções, elas promovem mudanças fisiológicas e promovem mudanças também na mente, na psicologia, né? Então, a gente tem uma sensação de tempo alterada. Pode ser que numa situação que a gente está dentro de um episódio emocional, a gente está dentro de uma emoção, a gente pode perceber que o tempo psicológico ele passa ou de maneira mais lenta ou de maneira muito rápida, né? Se eu estou numa montanha-russa, parece que aquela montanha-russa que dura segundos ali nunca termina, né? É horrível. Pode ser que a gente, e é até saudável, que quando a gente está dentro de uma emoção, a gente dê atenção ao problema, né? Ao alvo daquela emoção. Então, se eu estou dirigindo o carro e tem um bicho ali, é interessante que eu esteja focado naquilo, né? Minha atenção esteja naquilo e não minha atenção esteja em outra coisa, né? Os pensamentos eles podem ser repetitivos, pode ser que haja uma narrativa interna, né? Ou pode ser que depois que tenha acontecido uma emoção, eu perceba que a minha mente fique gerando, né, uma lembrança daquele episódio emocional, e só esse simples ato de pensar, de lembrar, pode disparar a emoção de novo. Tá? Pode trazer também memórias quando a gente está no episódio emocional, né, no período. Então, pode ser que haja algum roteiro, de algum padrão de ação, alguma reação usual. Sei lá, quando eu fico nervoso, pode ser que surja uma imagem na minha cabeça do meu pai falando que, ou do meu avô, olha, isso não pode se fazer, você não pode deixar seu filho fazer isso, né? E aí eu vou reagir de acordo com esse padrão que eu aprendi, né? Então aqui é só para a gente observar que quando a gente entra numa emoção, tem mudanças fisiológicas, né? Como que você fica quando está na raiva, né? Como é que você sente a alegria, tristeza? E vocês conseguem perceber alguma mudança psicológica, né? Então, isso daí é super importante para a regulação emocional, tá? E é claro, lembrar que toda essa interpretação, né, da emoção, de que algo vai impactar o meu bem-estar e vai disparar a emoção, tem um perigo ali, isso acontece muito rápido, tá? Então, todos esses elementos aqui, eles são super importantes para a gente entender como que as emoções funcionam, né? Para a regulação emocional, tá? Então, como as emoções são disparadas a partir de uma interpretação e acontecem de forma muito rápida, não há tempo de pensar. Então, essa é uma marca das emoções também. A gente não consegue ficar pensando, ela já surge a emoção. Saber que as emoções acontecem para nos proteger de forma rápida e que se manifestam no corpo e na mente são elementos para a chave, né? São elementos-chave para a regulação emocional. Tá? Bom, o programa Cultivando o Equilíbrio Emocional, desculpa,
ele traz muito essa questão da gente desenvolver a consciência. E qual a importância, né, da gente perceber que está emocionado? Se a gente não percebe, é que nem essa imagem, né? A gente está identificado com esses bichinhos aí, a planta. Então, se a gente é a planta, a gente está identificado com o bichinho. Vamos supor que os bichinhos são as emoções. Então, eu e as emoções somos um só. Eu estou identificado, eu sou idem, né? Sou igual. Então, se eu sou a raiva e eu estou identificado com a raiva, eu vou reagir de acordo com o script padrão da raiva, né? Que é bater, que é xingar, né? Me sentir mal, me arrepender depois. Se eu estou com medo também, né? Tem todo o script do medo. Então, se eu percebo, se eu tenho consciência que eu estou no episódio emocional, que eu estou com raiva, eu consigo me descolar um pouquinho daquela emoção. Eu consigo observar, testemunhar, notar que eu estou emocionado. E a partir disso, pode ser que eu tenha uma chance de agir de maneira diferente, né? Então, é que nem uma pessoa que é alcoólatra e ela não percebe, não reconhece. Então, não tem como ela mudar, porque ela não é alcoólatra, né? Agora, se ela reconhece que ela tem um problema, aí ela pode pedir ajuda, ela pode ler sobre isso, pode fazer parte de grupos, enfim. Ela pode procurar ajuda e transformar isso, né? Então, a importância da gente desenvolver a consciência de notar é super importante, tá? E eu vou falar aqui mais para frente, daqui a pouco, como que a gente pode desenvolver um pouquinho disso, né? Da consciência. Uma outra informação que é super importante é que quando a gente está dentro da emoção, a gente está no período refratário. Esse período refratário é como se fosse um escudo, que toda a informação que vem de fora, ela não chega ou ela é mal interpretada. Então, por exemplo, vamos supor que meu filho, ele de alguma forma pisou no meu calo, sei lá, me incomodou de alguma forma, disparou uma emoção em mim, engatilhou uma emoção, a raiva. Então, eu estou no período refratário. Aí a Lira, né, ela vai falar assim, não, Maurício, não, ele fez sem querer, não foi de propósito. Pode ser que eu nem consiga escutar isso, entender isso, porque eu estou tão preso nessa bolha e tem uma narrativa talvez interna justificando que eu deva bater no Rafael porque ele pisou no meu calo, sabe? Então, quando a gente está na emoção, a nossa percepção do mundo, o nosso equilíbrio cognitivo, ele cai. Então, a gente entra nesse período refratário, a gente distorce o que está acontecendo, né? Então, a informação externa, se ela chega, ela é mal interpretada, tá? Ou ela não chega, né? E esse período refratário, ele dura alguns segundos, né? Se ele durar mais tempo, pode gerar problemas, porque eu estou vendo o mundo de maneira distorcida. Então, também tem outro exemplo, né? Imagina que eu esteja saindo do supermercado, cheio de compras, eu estou atrasado porque eu quero fazer o almoço, ou tem visita em casa, meus pais estão aqui, meus pais vieram do Rio e estão aqui, eu quero chegar em casa, e de repente eu esbarro numa pessoa, e aí aquelas compras caem no chão. Aquilo dispara uma emoção. A raiva, por exemplo, ela tem uma mensagem de que tem um tema que é eu quero fazer alguma coisa e eu fui impedido. Quando eu sou impedido, surge essa energia, né, que é a raiva, para eu abrir caminho, para eu poder passar, né? Então, quando essa pessoa esbarra em mim, eu entro num período refratário, sou tomado pela raiva, e aí eu quero xingar a pessoa, eu estou resmungando ali, eu estou vendo coisas negativas, enfim. Mas eu não estou vendo que aquela pessoa ali, ela usava um óculos escuro, ela estava com uma bengala, tinha um cão-guia ali. Quando eu percebo isso, aí muda a emoção, né? Esse período refratário acaba e pode ser que eu entre num... Talvez eu tenha até culpa, né? Por pensar isso daquela pessoa, né? Então, esse é um exemplo do período refratário que dura alguns segundos e dessa mudança que acontece também com as emoções, né? É algo muito rápido, tá? Se não mudar muito rápido, né? A gente pode entrar no período patológico ali. Se o período refratário ele for muito intenso, se for disparado, né? Toda hora é disparada, é raiva ali, pode ser que eu tenha um comportamento inadequado, né? Tá? Então, essa aqui é a definição do Paul Ekman das emoções, que é um processo, uma espécie de avaliação automática, influenciado pelo nosso passado pessoal e evolutivo. Eu cortei aqui, eu não consigo enxergar o lado da minha apresentação ali, mas eu vou ler aqui o que eu consigo ver, né? Então, é influenciado pelo nosso passado pessoal e evolutivo e é interpretado de uma forma que a gente sente que algo importante para o nosso bem-estar está ocorrendo. E aí vão ser disparadas as mudanças fisiológicas e comportamentais, né? Então, aqui é o resumo do que eu falei, né? Nesse iniciozinho aqui. Agora, o que é interessante? A gente observar que é um processo. Essa avaliação automática do evento, né? Alguém pisa no meu pé, sei lá, eu estou numa festa
e está tudo muito bom, eu estou alegre, né? Essa avaliação automática do que acontece comigo vai acontecer muito rápido, são milissegundos, 0,1, 0,2 milissegundos. Então, não dá tempo da gente pensar. Às vezes, até a consciência ela não consegue chegar nesse período de avaliação automática. E o que influencia, né, essa avaliação? Então, o nosso passado pessoal, pode ser que as nossas crenças, os nossos valores, os nossos julgamentos, eles são acionados de maneira muito rápida para fazer essa avaliação automática. O humor também, que eu vou falar um pouquinho agora também sobre o humor, né? Pode ser que eu tenha, sei lá, eu vou para uma reunião de manhã e eu dormi mal, eu briguei com a minha esposa, tudo isso vai ajudar a apertar o botão do gatilho da emoção, né? Vai ajudar que a avaliação do evento ela seja talvez negativa e dispare a emoção, né? Pode ser que o mesmo evento, em outro período, não dispare nenhuma emoção para mim, tá? Porque o gatilho ele foi outro, né? As informações que eu tenho naquele momento, a avaliação que eu faço daquele evento, naquele momento é diferente, então não dispara a emoção. E o passado evolutivo vem dessas questões que nós herdamos. Por exemplo, no caso do medo, nós temos algumas coisas que já vêm inatas, já vêm na nossa base de dados, de fábrica, né, quando a gente nasce, como o medo de formas reptilianas. Agora, o medo de rato, o medo de barata, o medo de faca, o medo de arma é aprendido ao longo da vida. Então, e pode ser que uma pessoa tenha medo de barata, mas não tenha medo de altura, né, e vice-versa. Então, tem uma questão evolutiva e uma questão pessoal também, de acordo com a nossa história de vida, né? Tá? E aqui é super importante a gente saber que tem mudanças físicas e comportamentais. Agora eu trouxe uma definição do Paulo Dalgalarrondo, que é um psicólogo, só para ver o que ele confronta, né? O que se tem ressonância com Paul Ekman ou não, né? Porque eu quero trazer a definição de sentimento e de humor aqui também. Deixa eu só ver se eu consigo minimizar a minha tela aqui, que eu não estou conseguindo enxergar a minha apresentação aqui. Bom, não tem problema não, eu vou desse jeito aqui mesmo. Então, as emoções são estados afetivos agudos, de curta duração, originadas geralmente como reação do indivíduo a certas excitações internas ou externas, conscientes ou inconscientes. Então, pode ser que haja uma mudança de tempo e aquilo dispara uma emoção em mim, né? E é um estado agudo, ele tem uma intensidade, né? Já os sentimentos, eles são estados afetivos mais estáveis em relação às emoções. Então, são mais atenuados em intensidade do que as emoções, né? E menos reativos a estímulos passageiros. E eles estão associados a conteúdos intelectuais. Então, o sentimento ele está muito relacionado com o ato de pensar. Ah, eu vou pensar. A emoção não. A emoção não dá tempo de pensar. Ela precisa manter a vida. Já o sentimento não. O sentimento a gente pensa sobre alguma coisa que aconteceu, vai ruminando, pode gerar um estado melancólico, pode disparar alguma emoção também só no ato de pensar, né? Então, ele é mais atenuado, tá, o sentimento. E o humor, ela é uma disposição afetiva, né, de fundo, que penetra toda a experiência psíquica. Então, é interessante a gente perceber o humor, porque se a gente está com o humor irritadiço, a gente está mais propenso a entrar numa emoção afim, né, a raiva. Se eu estou no humor mais tranquilo, estou bem humorado, talvez seja mais difícil o botão do gatilho da raiva ser acionado, né? Então, por que é importante ter essa consciência? Porque se eu vou numa reunião, se eu vou conversar com alguém, vou fechar um negócio, sei lá, se eu perceber que eu estou mal, né, eu já sei que pode ser que eu não vá tão bem para aquela reunião, tá? Então, aqui as diferenças, né? A emoção acontece muito rápido, não dá tempo de pensar, o sentimento já tem o pensar, né? E o humor é que nem o ar-condicionado, que ele fica aquele ruído no pano de fundo, às vezes a gente nem percebe. E a ciência, ela não sabe muito bem qual que é a origem do humor, né? Pode ser que seja uma briga que eu tive na noite anterior com a minha esposa, pode ser que, enfim, seja uma somatória de circunstâncias, de eventos que vão disparar aquela emoção, tá? Então, aqui, a emoção, né? Ela tem um alvo muito definido, a emoção e o sentimento. Eu sei que eu estou com raiva porque meu filho me xingou, né? Aquele sentimento também eu sei porque eu estou ruminando uma história. Eu sei o que é. O humor já é meio vago, eu não sei muito bem. A emoção ela é curta, né? Mantém a nossa vida, ela não pode durar muito tempo.
E o pensamento, o sentimento, ele já tem uma duração maior, o humor também, né? Em termos de intensidade, a emoção é aguda, né, alta, o sentimento e o humor têm uma intensidade mais amena do que a emoção, tá? Bom, a gente já está quase no fim, né? Quando a gente entra na emoção, o próximo passo é a reação, né? Então, a gente vai reagir. E o Paul Ekman, ele entende que as emoções elas podem ser construtivas ou destrutivas, tá? Elas não têm esse aspecto negativo, né? O Dalai Lama não, ele já considera que a raiva, por exemplo, ela é uma emoção como se fosse negativa, é uma emoção negativa, né, na interpretação dele, porque ela tem um potencial muito grande, né, de destruir as relações, de contaminar as pessoas, né? Mas o Paul Ekman não, fala, olha, você pode estar com raiva, você pode perceber que está com raiva e conseguir usar essa energia, né, surfar nessa raiva para dar uma resposta construtiva. Talvez alguém esteja abusando de outra pessoa e aí eu não bati naquela pessoa, no abusador, eu não xinguei, mas eu consegui impedir o abuso, eu consegui falar com aquela pessoa, né? Então é uma resposta construtiva, tá? Então tudo depende de como a gente reage, né? Responde às emoções, tá? E aqui tem o equilíbrio emocional, que minha tela do Zoom de novo está cobrindo toda a minha definição aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui. Então, o equilíbrio emocional, ele é a consciência das emoções. Deixa eu tentar de novo aqui minimizar a tela. Bom, deu certo. Agora eu não consigo ver vocês. Ó, o equilíbrio emocional. Então, o equilíbrio emocional é a consciência das emoções em si mesmo e nos outros, a consciência dos gatilhos e dos comportamentos no momento em que surgem. Com essa consciência, é possível fazer escolhas sobre como se envolver na experiência com mais sabedoria. Então, a preocupação do Cultivando Equilíbrio Emocional é desenvolver a consciência das emoções. A gente poder depois entender quais são os gatilhos, né? O que me dispara a raiva? O que me dispara o medo? E entender como que eu posso agir diferente, fazer escolhas. Tá? Bom, então aqui um pouquinho do que a gente pode treinar, né? Como que a gente pode, em posse desse conteúdo, o que a gente pode fazer? Então, a gente pode treinar para reagir de forma diferente do habitual, agir, né, em vez de reagir. Então, existe uma ferramenta que é um diário emocional. Então, na pós-graduação, os alunos tiveram que escrever esse diário durante um ano inteiro, né, anotando qual é o evento que me desencadeou uma emoção. Então, pode ser no trânsito, né? Eu estava dirigindo, a pessoa me cortou no trânsito, né? Como é que eu estava antes? Será que eu estava bem-humorado? Eu percebo como é que eu estava? Eu bebi, eu estava saindo de uma festa, eu estava numa ligação, talvez eu estivesse dirigindo numa ligação com o meu chefe, né? Ou dormi mal. Eu consigo perceber mudanças físicas, porque a emoção tem esse componente físico e psicológico muito forte, né? Eu consegui perceber que meu punho estava cerrado, que eu estava xingando, né, o motorista lá que me cortou. E o que eu faria diferente? Então, todos esses elementos aqui, eles são póstumos, né? Já aconteceu o evento e eu estou escrevendo depois que aconteceu. E vai me trazendo consciência. Então, depois de um período, depois de um mês anotando isso, depois de um ano, a gente tem um padrão, né? Então, a gente pode perceber que talvez quando eu converse com aquela pessoa, naquelas circunstâncias ali, me desencadeiam certas emoções. Pode ser que eu perceba no outro, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu percebi no meu filho que eu estava com raiva. Então, eu levei meu filho numa aula, né, quando eu estava fazendo a pós, era de manhã cedo, estava frio, tinha chovido, e ele queria pular uma poça d'água. E aí eu estava com raiva, na iminência de bater nele, porque eu não tinha trazido roupa, eu estava muito longe do local onde eu estava, enfim, tinha um monte de questões ali, estava com a minha filha, se eu saísse para pegar roupa, minha filha estava ali, enfim, eu estava transtornado. E aí, ao perceber que meu filho percebeu que eu estava com raiva, que eu vi que ele estava com medo, aí nossa, eu tô com raiva. Aí eu acordei e percebi como que eu fico com raiva, né? Eu mordo os lábios, eu cerro o punho, contrai toda a musculatura aqui dos ombros, né? Então isso é super importante, porque quando eu entro nesse mesmo padrão, pode ser que eu perceba no meu corpo, e aí naquele momento eu perceba no meu corpo e consiga talvez desarmar a raiva, né?
É falar, nossa, eu tô com raiva. Ah, então, se eu puder, eu vou dar uma volta no quarteirão, eu vou beber água, eu vou pedir ajuda para minha esposa, ó, escova o dente aqui do Rafael, da Manuela aqui, que eu tô um pouco irritado, eu vou ter que dar uma acalmada, né? Então, pode ser que a gente tenha alguns recursos, assim, para ajudar a gente a não entrar no padrão habitual, né? E reagir, tá? E, claro, né, criar o hábito de parar, a gente tem o hábito de emendar uma coisa com a outra, né? De estar sempre fazendo. A gente acha que o ego, né, ele gosta, né, de estar fazendo sempre coisas, de se sentir útil, produzir. Ah, hoje eu fiz muita coisa, estou me sentindo muito bem. E a gente não consegue parar, né? Não tem esse hábito de parar. Então é super importante parar para o café, fazer uma pausas, né? Fazer exercícios, praticar esporte, porque traz consciência corporal. Então qualquer prática, né, que traga consciência corporal é super interessante para a regulação emocional. Meditação, yoga, tai chi são práticas que vão ajudar também nessa consciência corporal, na consciência mental e na criação de um hábito diferente de como lidar com a vida, né? Tá? Então, elas são, resumindo, né? Tá terminando aqui. Elas são necessárias para a cooperação, as emoções. Elas foram necessárias, ainda são necessárias, né? Necessárias para lutar e fugir, manter a vida, né? Acontecem muito rápido, então não dá tempo de pensar. A gente vai sentir raiva, vai sentir tristeza. A gente pode suprimir, só que a longo prazo não é muito bacana a gente ficar suprimindo as emoções, né? Pode ser que no ambiente social, quando a gente perceba que está na emoção, às vezes é interessante suprimir, para não ser mandado embora, ou, sei lá, em alguma outra situação. Mas não é interessante a gente estar com essa estratégia sempre, né? Então, a gente não tem como não escolher sentir, vão mobilizar o corpo, vão mobilizar a mente, as emoções, vão gerar comportamentos, né? E é isso, elas têm esse papel para manter a nossa vida, tá? Aqui é muito interessante esse site, né? Depois vocês deem uma olhada, é o Atlas das Emoções, ele está traduzido em português, então ele vai pegar cada uma das emoções, vai trazer a definição de cada uma delas, a mensagem, os gatilhos das emoções, como que a gente responde, né? E vocês vão ver que cada emoção dessas tem uma família de emoções embaixo. Então, a tristeza, ela tem um leque de outras emoções embaixo, né? Tem um espectro grande. Então, não é só a tristeza, né? A raiva também, a raiva tem um leque, o medo, a alegria, o nojo, o desprezo, também tem um leque de outras emoções embaixo, tá? Eu, se der tempo, eu até mostro para vocês aqui o Atlas, né? Mas se não der, depois em casa, vocês podem olhar, podem mandar dúvida para mim também, tá? E é isso, gente. Essa é a apresentação. Obrigado. Muito bom, Maurício. Consegui falar em Você 47 cumpriu minutos. aí, cumpriu a risco o tempo, hein? É, Tá. Então, agora a gente abre para as perguntas, para as colocações. Vamos dar aí o tempinho para as pessoas se entusiasmarem. Enquanto as pessoas se encorajam aí, é muito interessante a gente passear por esse conteúdo e lembrar da nossa infância, né? Eu morei numa cidade muito pequena, onde a minha residência ficava numa esquina em que as duas ruas elas eram via de passagem de boiada. Então, assim, o que tinha de adrenalina jorrando na nossa circulação era impressionante, porque a gente estava lá brincando sossegado, de repente alguém gritava, ó boi! Aí saía todo mundo correndo, saía criança pelo ladrão, né? Um subia na árvore, outro subia o muro. Então, assim, é muita adrenalina. E aí, aquela sensação toda, quando a gente tem alguma coisa que é risco de vida, né? Ou você corre, ou você enfrenta, ou você finge de morto. E aquele disparo é todo o mesmo, né? Coração dispara, a boca resseca, e aí você repete essas mesmas coisas numa discussão, numa reunião de departamento, onde as pessoas têm opiniões completamente opostas,
e colocam em risco a sua sobrevivência como profissional, tudo aquilo vem de novo, né? É receitinha pronta. E então, assim, é um modelo que fica registrado na mente, vindo aí de antepassados. Quantas gerações, desde o homem da caverna, repetindo a mesma coisa para o medo, a mesma coisa para as outras. E muito interessante, Maurício, que assim, a gente lembra muito bem do quadro do medo, o quadro da raiva, mas o quadro da alegria é uma coisa impressionante, né? Se me perguntarem assim, descreva as suas sensações quando você se sente alegre, eu não, assim, de bate-pronto, eu não sei, não. Eu tenho que parar um pouquinho e pensar. Muito estranho isso da gente pegar É, sempre a via negativa, né? uhum. Tem um artigo que fala sobre o negativo, que é essa questão de sobrevivência, né? A gente, a célula lá, milhões de anos se desenvolvendo para manter a vida, né? Então, provavelmente, a gente herdou todo esse campo aí, esse modo de ser, né? E olhando realmente o lado, o que pode prejudicar a gente, né? Porque é uma interpretação, né? Pode ser que o meu sistema aqui interprete que aquilo ali é uma ameaça. Pode ser que para você ou para minha irmã, mesmo que ela tenha sido a minha irmã, né? Os pais iguais, talvez aquele ambiente parecido, mas eu interpreto, né? Eu formei uma visão de mundo diferente da minha irmã, né? E aí eu posso interpretar aquele evento de maneira diferente. E outra coisa que eu achei interessante é que o Paul Ekman, ele descobriu, né, na década de 70, 80, que quando... Porque o que ele teve que fazer? Na década de 70, ele queria mapear todos os músculos, né, todas as expressões faciais, saber quantas expressões o rosto era capaz de mostrar, né? Então ele pegava uns alfinetinhos assim, começava a mexer o rosto e depois ele começou a ver que a raiva tinha uma estrutura facial, né? A alegria também, né? Característica. E aí ele movimentava, né, o rosto para expressar aquela emoção, e aí ele começava a sentir, depois de alguns segundos, ele começava a sentir aquela emoção. Então ele sentia talvez na alegria um calor no peito, não sei o que, tal. Então tem isso da PNL também, né? Tem o termo fake until you make it, né? Então quer dizer, você não está triste, aí você ri, né? Tem gente que fala, bota uma caneta para você poder, a estrutura do rosto, daqui a pouco toda a fisiologia entrar naquela emoção, né? Agora, o Paul Ekman falou exatamente o que você disse. Ele disse que você simular a alegria, né, o entusiasmo, é muito mais difícil da fisiologia sentir, né? Ela é muito mais difícil ela entrar nessa expressão, né? E já as outras emoções não, parece que é muito mais rápido, né? Não sei por quê. E outra informação que é bem interessante é que naquele videozinho que eu botei o link, né? Ele fala que, acho que é naquele vídeo, ele fala que tem muitas pesquisas, são poucas pesquisas que existem hoje sobre as emoções, né? E a ciência, ela ainda não está tudo alinhado, né? Tá, a ciência já aceitou a raiva, a alegria, o medo, né? O desprezo, o nojo, o desprezo. E qual que é a outra emoção? A tristeza, raiva, medo, tristeza, alegria e desprezo. Já aceitou que aquilo ali tem aquelas estruturas. Mas o Paul Ekman falou assim, olha, tudo está mudando o tempo inteiro, né? Então, pode ser que se descubram outras coisas, né? Por exemplo, tem umas emoções que eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu acho, onde que eu anotei, que acho que os ciúmes, a inveja, não tem uma assinatura clara de como identificar aquilo no corpo, né? Já a raiva tem, né? A raiva tem uma mensagem, né? Então, é interessante, assim, que a gente sabe muito pouco, mas com esse conteúdo que a gente sabe, a gente pode desenvolver consciência, né? Pode ter algumas opções de escolha. É difícil, mas é possível. Alguém gostaria de Levantou a falar? mãozinha. A Graça. Acho que Depois a Zigrid. a Eu Zigrid não também sei levantou quem antes aqui. levantou primeiro. Acho que foi a Sigrid ali. A Zigrid, então vai lá, Zigrid, depois a Graça. Não, mas tudo bem, se a Graça quiser falar. Os mais Quem é velhos mais primeiro. velha, Graça? Sou Vamos ver. eu. Eu acho que sou eu. Não, sou eu, com certeza. Pode falar. Fala você. Pode falar, Sigrid. Tá bom, obrigada. Eu fiquei assim,
Obrigada, Maurício, pela palestra, pela exposição. Eu comecei a anotar as minhas questões e dúvidas, né? Mas no decorrer da tua fala você já foi respondendo. Então, mas me veio o seguinte: eu sou do movimento, tá? E eu trabalho muito com a questão da expressão do movimento, do aluno reconhecer o seu próprio potencial de movimento. Então, nada através de repetição, é a autodescoberta. E para isso, eu uso a técnica de Laban, Rudolf Laban, dos fatores de movimento. Então, a gente trabalha em cima da análise do movimento, né? E esses fatores de movimento baseados no peso, né? Movimentos leves, pesados, no tempo, movimentos rápidos e lentos, e no espaço, movimentos diretos e indiretos. E aí, com a combinação, por exemplo, de dois fatores, o peso e o tempo, se a gente entrar com a intenção do movimento e repetidamente, o corpo vai sentir uma emoção, vai aflorar uma emoção. Então, o que a gente percebe nos movimentos leves e rápidos, vem a alegria. Nos movimentos leves e lentos, vem a sensação de paixão. Eu não sei que emoção que seria, não é nenhuma das 5 emoções básicas, né? Eu achei interessante você colocar o desprezo como nojo, né? Porque quando eu soube que nojo é uma das emoções principais, eu falei, como assim, né? Estranho. Ainda não entendi muito bem, não. No movimento pesado e lento, vem a tristeza, porque, inclusive, a gente analisa o movimento com relação ao efeito do eixo da gravidade, né? E aí vem toda aquela expressão. E o movimento pesado e rápido é a raiva, né? Aí eu te pergunto, eu gostaria de ter indicações de conteúdos para trabalhar mais essas questões, né? Escrita, filmes, enfim, não sei. Tá, joia. Eu tenho o livro, né, A Linguagem das Emoções, que é um livro que está... A Linguagem das Emoções, que é do Paul Tá, eu Ekman. anotei aqui. Eu vou passar para a Marli também essas indicações, né? E eu tenho PDF, porque é difícil de achar esse livro, é super caro, e eu acho que é super útil, né? Então, eu não gosto de pegar livro assim, mas eu acho que é interessante, né? Nossa, A Linguagem das Emoções, que fala todo essas questões de gatilhos, né? A exploração, todo o caminho do Paul Ekman, a história dele, toda essa parte que ele desenvolveu sobre as emoções. Eu tenho alguns vídeos também que eu vi no YouTube que tem algumas coisas do Paul Ekman que eu acho que é interessante, né? Que fala desse conteúdo que eu falei. Depois eu vou ver o que mais. Eu tenho outros livros aqui que vão falar das emoções. Eu vou pegar e vou te passar também outras bibliografias aqui. Talvez seja. nossa, que bom, fico feliz, te agradeço. Então, essa questão do nojo, né, é um negócio meio confuso, né? Eu estava até relendo hoje, porque o nojo, o Paul Ekman fala que está muito relacionada com coisas, né? Cocô do bebê, da criança, né? Que quando você não é o pai, né? Daquele cheiro já gera uma repugnância, né? Tem uma relação com alguma coisa envenenada. Você vai comer um alimento que está estragado, né? Então, para mim, me remete muito a essa época, sei lá, de 30 mil anos atrás, que a gente vivia na floresta lá, que aí você tinha que saber, tinha que desenvolver uma inteligência para reconhecer a natureza, né? O que eu vou comer, né? O cheiro, talvez o paladar, a visão, tudo, né? Tinha que estar muito aguçado, eu imagino. Então, o nojo, né? É uma aversão àquilo que pode me fazer mal, né? Para o meu sistema. Então, eu acho que ele vem muito nesse sentido. Agora, o desprezo, ele está muito relacionado com pessoas, né? Está relacionado com ideias, está relacionado com uma questão de superioridade. Então, também, naquela época, né? 30 mil anos atrás, pode ser que eu precisava mostrar um status de poder ali naquele grupo para gerar uma coesão, sabe? Talvez eu devesse mostrar uma ideia de superioridade, de poder, para manter aquele grupo coeso e manter a vida ali, sabe?
Então, pode ser que o desprezo tenha tido uma utilidade, né? Hoje, o desprezo é uma coisa desprezável, né? A gente não é uma bem visto, né, pela sociedade. E tem vários estudiosos que falam relacionado ao desprezo, que quando começa a perceber que o marido despreza a esposa, tem umas pesquisas assim. Depois eu vou até pegar no livro do Paul Ekman, acho que ele fala isso. Tem um TED também, que ele começa a predizer que daqui a tanto tempo vai haver uma separação naquele casal, né? Então, tem relação também com doenças, como que o desprezado se sente, né? O bullying, né? E tem essa relação de poder, sabe? É você desprezar uma cultura, né? De chamar, né? Desprezar, enfim, todo o racismo talvez venha desse desprezo, né? Mas está relacionado muito ao campo das ideias, de se sentir superior e talvez de uma ameaça, né? Eu vou me sentir inferior àquela pessoa, não. Eu vou desprezar ela para eu me sentir melhor do que ela, né? Então tem essa linha do desprezo. Mas esse livro ele explica mais sobre isso, né? Esse livro está em inglês ou português já traduzido? Está em português. Tá. Ok, obrigada, Maurício. Vou cobrar, hein? Não, ele vai me passar e se não couber pelo WhatsApp, me manda por e-mail e eu remeto a você. Graça. Ótimo. Minha bateria está fraca, mas vai dar. Então, eu queria parabenizar o Maurício. Eu fico assim encantada de ver quantas pessoas jovens, né, como o Maurício, com essa mudança de profissão e dedicando-se a esse estudo assim para melhoria, né, da qualidade de vida em geral, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu que estou, acho que meu microfone é que está ruim. Foi tudo isso por causa da Então, aí eu queria falar com você. Está mudo? Não, estou ouvindo, pode falar. Tirei. Agora. Então, uma coisa que eu queria entender melhor, você falou da raiva, que é uma emoção que ela se manifesta assim de uma forma, dá para perceber na pessoa o sentimento, a emoção da raiva, em geral, né? Mas veja bem, as pessoas que têm uma raiva que é trazida da infância, que está muito relacionada ao tipo de ego, muitas vezes ela tem aquela raiva porque ela foi uma criança que não foi bem entendida ou porque ela não entendeu bem os pais. Então, ela aprendeu alguma coisa que não era aquilo real, mas, de qualquer forma, ela teve uma educação que talvez tenha deixado ela com um sentimento de vazio, de raiva. Então, essa pessoa, quando adulta, ela pode ter reações mais assim previsíveis e que não são detectadas na fisionomia, no comportamento da pessoa, seja uma forma indireta. Então, ela tem aquela raiva e ela se manifesta com uma pessoa ou irritadiça, ou com ciúme, uma pessoa invejosa, entendeu? Então, ela não sabe trabalhar isso muito bem. Então, como é que você, nesse seu estudo, e há uma comparação com esse padrão egóico que a pessoa tem desde a infância? Não, esse trabalho do Paul Ekman, ele é bem nessa linha da ciência. Então, tudo bem, o que é a raiva? Ele não sabia o que era a raiva, ele queria estudar, entender essas expressões, né? Ele queria entender até o gesto, né? Gesto, queria entender a entonação, o tom de voz, queria saber se o tom de voz de uma determinada emoção tinha uma assinatura característica, né? Não, aquele tom de voz eu estou detectando que é uma emoção tal, né? Eu acho até que tem alguns cientistas estudando isso, né? Até lembrei agora de uma coisa que não tem a ver, mas que é interessante, né? Os cegos. Descobriram que os cegos também... Tem um pesquisador, acho que é David Matsumoto, alguma coisa assim, que ele estuda os cegos. E ele detecta que eles... É inato. Eles expressam sem ver, eles aprenderam aquelas expressões que trazem, né? Aquelas expressões dessas emoções básicas, né? Agora, o Paul Ekman, ele não vai falar, né? Não, na infância, né? E tal. O que ele fala é o seguinte, eu vou trazer aqui uma imagem que está no Atlas das Emoções, que eu vou compartilhar aqui a tela, eu acho que vocês vão estar vendo aqui, né? Que esses aqui são os estados emocionais associados à raiva. Então, existem toda uma família de emoções. Por exemplo, o incômodo, uma irritação, ele tem um grau de intensidade mais leve do que a fúria. A fúria está no outro extremo do gráfico e tem uma intensidade muito grande, né?
Então, se o meu sistema ele interpreta algo que está acontecendo comigo, né, como uma irritação, como incômodo, aquilo, eu vou sentir o incômodo e a irritação, eu vou sentir raiva, né? Só que a intensidade da raiva ela é muito menor do que da fúria. À medida que eu vou andando para a direita no gráfico, eu vou aumentando a intensidade daquela emoção, tá? Então tem a argumentatividade, a amargura, todas essas emoções aqui têm a definição naquele site, no Atlas das Emoções, em português. Quando a gente passa o mouse por cima, ele vai definindo o que é cada uma, né? E é interessante também o seguinte, que o incômodo, ele tem uma pirâmide, na base da pirâmide, ela pega 2 tracinhos ali, né? Então, o que o Paul Ekman fala é que as experiências relacionadas à irritação, elas podem ser variadas, né? Então, eu posso ter uma irritação porque eu perdi o ônibus, ou eu posso ter uma irritação porque eu fui reprovado numa prova e meu pai vai me bater, né? Então, são estados emocionais ali diferentes, com talvez intensidades diferentes, mas que apresentam uma similaridade. Então, todas essas emoções aqui, elas têm uma correlação entre elas, né? Tem uma assinatura, tem algum sinal que é semelhante a todas as outras. Um gatilho que é semelhante, uma mensagem que ela traz, né? Eu estou sendo impedido de conseguir alguma coisa que eu quero. Essa energia que a raiva traz, né? De agitação, que a Sigrid falou, né? Daquele movimento mais agitado. Então, essas emoções têm esse quadro, né? Aí também, não? Oi? Esse quadro é bem ilustrativo, mostra mesmo o crescimento da irritação. Então eu entendi que fica mais ligado à emoção, né? A expressão assim daquele momento, não ao sentimento, que é uma coisa que a pessoa traz. O sentimento, por essa definição que a gente viu do Paulo Dalgalarrondo, ele é um estado afetivo mais ameno, né? Então ele não é tão intenso, mas o próprio você fica ruminando, né? Fica pensando. Lembra aquela imagem que eu mostrei, um quadro? Tem um quadro que a menina, acho que é de Matisse, que a menina está olhando para o chão e todo o pano da mesa, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, parece que se mistura, né? Ela está olhando para baixo, então ela está pensando, está ruminando alguma história. Tá aqui. Ela tá ruminando um monte de história, o sentimento, essa imagem, esse quadrinho aí vermelho, né? Ela está olhando para baixo, então ela está lembrando, alguém fez aquilo comigo, foi sacanagem, né? Eu tô muito chateada, mas é uma coisa, eu falei sacanagem, mas eu botei uma intensidade maior, mas é algo mais ameno, né? Que a pessoa, às vezes, nem percebeu, começa a perceber, vai lembrando, vai tomando consciência, né? Pode ter questões de valores ali que ela está trazendo. Então, é algo em banho-maria, assim, o sentimento, né? Que pode disparar uma emoção, né? Pode ser que, de repente, surja uma fúria nela. Aquele sentimento ali desencadeia uma emoção, né? Então, é muito interessante assim, a gente observar que essa emoção, né, o próprio ato de pensar pode disparar uma emoção, né? E aqui tem os gatilhos também comuns, né? Se vocês forem ver do lado de fora, tem os gatilhos. Então, o meu sistema nervoso, ali, a minha mente interpretou que aquilo que aconteceu comigo gerou uma interferência na locomoção, né? Ou aquilo que aconteceu, alguém esbarrou em mim, meu filho entrou aqui agora e já veio uma sensação aqui na barriga, um incômodo, né? Uma frustração, sei lá, uma irritação. Então, eu fui interferido, né? Então, meu sistema pode interpretar, eu quero entregar a palestra e não pude, porque a internet caiu, meu filho entrou aqui. Então, surge uma irritação. Essa família da raiva tem uma intensidade que pode ser bem pequena ou muito grande. Se o fato do meu filho entrar aqui, que é um evento, ele disparar uma emoção muito intensa, como a fúria, tem algum desequilíbrio emocional também, né? Eu posso expressar raiva, mas não preciso ter fúria, né? Então, isso pode ser um canal errado ali que eu estou expressando a emoção. Então, esses aqui são os gatilhos universais que o Paul Ekman identificou que vão gerar toda essa família de emoções, tá? E é claro, né, isso tem uma relação com os nossos valores, histórias de vida. Se na infância, naquela família, o amor, né, ele era camuflado com uma raiva, com bater, né? Eu tô te batendo porque eu te amo, né? E a pessoa bate nela, né? Tem aquele documentário Human, que é interessante, que fala sobre isso. Depois eu passo para vocês. Então, a pessoa gera uma série de desequilíbrios cognitivos no futuro, né? E é o que a gente faz também. Eu acho que o nosso processo de evolução está quando criança, aí fora desse conhecimento, né? Mas quando criança,
a gente sabe que a gente interpretava o mundo de uma maneira. Eu queria amor incondicional dos meus pais, né? Eu queria o amor à minha maneira, a maneira da criança. Então, se eu não conseguisse aquele amor, eu já ficava frustrado, né? Eu dependia emocionalmente dos meus pais, dos cuidadores, né? Então, se eu não recebesse aquilo que eu quero, eu podia interpretar de outra forma. Aí isso gera uma confusão na criança, né? Porque ela começa a odiar aquele que ela ama, né? Como que pode isso, né? Não pode ter. A mente é dual, né? Eu não posso odiar e amar. Aí gera um monte de confusão, gera as estratégias, né, que a gente desenvolve para eu conseguir amor na vida. Então, naquela família eu aprendi que eu vou mentir, né? Aí a criança cresce com essa estratégia porque funcionou naquela família, mas ela vai para a vida. E aí vai tomando pancada, né? E aí vai tendo que tomar consciência e aí mudar. Falar, nossa, aquela estratégia não serve mais, eu cresci. Agora eu vou ter outros recursos, né, para poder manifestar. Então, agora a raiva, ela pode estar mascarada, né? E esse quadro também das emoções, ele está pausado, né? Está estático, né? Na vida prática, a gente não sabe nem direito o que é, né? A gente entra num estado emocional, vem raiva, vem medo, vem um monte de coisa, né? Talvez em segundos ali, e talvez emerjam a nossa base de dados, né? Nossas crenças, nossas defesas, é uma confusão, né? Então não é algo muito que a gente fala assim, então isso aqui é raiva, isso aqui é não sei o quê, né? Eu nem sei o que é direito, né? Então... Muito bem, obrigada, valeu, foi ótima a sua explicação. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Enquanto as pessoas pensam, eu estava aqui refletindo. Na minha infância, o meu bicho de estimação era uma galinha. Depois, na minha fase de pesquisadora, eu convivi muito tempo no meio do mato com alguns animais, e eu sempre me identifiquei muito com macacos. E agora, nessa última fase, eu ando me identificando com um cachorro de rua mesmo, não tenho cães em casa. E é muito interessante que todo dia de manhã, enquanto eu caminho, 2 cachorros vira-latas, eles caminham junto comigo. Então, eu dou 6 voltas de 6 quarteirões e eles dão as 6 voltas junto. É até engraçado, né? Porque vai um ser humano e 2 cachorros, né? E assim, as emoções deles são muito nítidas. Eu chego, o cachorro mais velho, ele sorri. Aí a gente lembra daquela música do Roberto Carlos, né? O cachorro me latiu sorrindo. Falo, gente, como é que cachorro late sorrindo, né? Ele levanta o beiço superior e ele consegue levantar inteirinho. A gente vê toda a arcada dentária dele. Então, assim, é uma alegria infinita, né? E aí ele conversa com os olhos, ele pede mais comida, ele diz que gostou, né? Eu falei, nossa, gente, eu tô igual aquele, acho que é o Ed Murphy, né? Que conversa com os animais numa comédia. E aí, quando ele tem desprezo mesmo. Você passa e ele nem te olha, né? Aquele desprezo altivo, né? Que nem tá aí. Então, quando a gente observa os animais, eu falo, nossa, mas eu sou muito animal, porque assim, é muito parecido, né? Então, eu acho que esse pesquisador, ele pegou, assim, aquilo que é muito contrastante, é muito fácil detectar. Agora, as nuances, por exemplo, eu anotei aqui, um dia a Zigrid, em uma das reuniões que nós tivemos, ela comentou que não sabia que tinha raiva em um dos atendimentos que ela teve, né? Isso não é raiva. E assim, na minha cabeça, eu sempre imaginei assim, eu tenho indignação, eu sou indignada com injustiça, com mentira, com isso, com aquilo, mas a indignação é uma forma de ter raiva, né? Eu até olhei aí no mapa, eu não vi essa nuance, mas a indignação é aquilo que te pega na base, na base. E se isso for crescendo, isso vira uma fúria mesmo, né? Você acaba explodindo uma hora ou outra, porque o balde enche. Então, assim, é muito interessante esse mapeamento que mostra, assim, nós temos muito mais em comum com os animais do que a gente possa imaginar. E nós trazemos muito mais informações dos nossos antepassados do que a gente também pode imaginar. Então, não é só o darwinismo, mas o lamarckismo, né? O livro A Biologia da Crença, eu acho que fez ressuscitar muito daquilo que
Lamarck foi tão desprezado, né? Porque é o meio que modifica alguns comportamentos. A questão de sobrevivência é muito nítida aí, né? Para sobreviver, você faz de tudo. Você consegue escalar um muro de 3 metros de altura para você sobreviver. Falo, de onde eu tirei aquela força? Sei lá, eu sei que eu fui lá em cima para o boi não me pegar, né? Então, assim, muito interessante tudo isso que você traz, porque acaba sendo um balizador, né? E para a gente pensar também. É a história de contar 1, 2, 3 antes de reagir, porque senão vira esse bolo. Principalmente a vivência que nós temos hoje, parece que todas as emoções estão à flor da pele. Você olha para uma pessoa e fala bom dia, ela fala bom dia por quê, né? Então, assim, a gente está meio esquisito. E se a gente der esse tempinho, 1, 2, 3, talvez a coisa fique um pouquinho mais amena e um pouquinho mais suportável. Você falou de 1, 2, 3, né? Eu lembrei do período refratário, né? Que é aquele período quando a gente está na emoção. Que aí o senso comum fala para deixar a poeira descer, né? Imagina que você está muito alegre, né? Eu estou falando muito da raiva, mas imagina que você está muito alegre com os amigos ali. Você foi para um restaurante, está todo mundo alegre. Marli, vamos fazer aquele negócio, vamos alugar aquela casa, vou vender minha casa e a gente vai fazer aquele negócio lá, vamos criar um instituto, sei lá o quê. Todo mundo alegre, né? Aí você vai e assina na alegria, né? Porque gera um engajamento, gera toda uma energia ali. Mas não é, talvez, uma coisa, uma ação prudente, né? Fazer isso. Então, deixa a poeira descer, até na alegria, né? Então, eu acho que a consciência é super importante, né? A gente perceber o que está acontecendo, né? E também essa questão do diário, né? Esse curso, né? Programa Cultivando Equilíbrio Emocional ensinou, ele é super rico, porque a gente vai descobrindo alguns padrões nossos, né? E vai podendo ter elementos para a gente poder mudar, né? Porque na hora da emoção a gente está atropelado ali, a gente nem percebe, né? Depois a gente vai escrevendo o diário, vai percebendo, né? Aí começa a fazer alguma prática corporal, né? Talvez a Ingrid, com essas práticas corporais, os alunos dela consigam acessar algumas emoções e falar, nossa, eu estou sentindo aquilo que eu estava na aula, né? Agora eu percebendo meu corpo está igual que eu estava na aula, eu vou sentir aquela emoção, né? Eu já, sei lá, ou acontece um episódio que a pessoa já percebe o corpo e ela fala, eu tô com raiva. Aí quando ela fala, eu tô com raiva, ela já descolou um pouquinho da identificação, né? E aí é que está a mudança, né? A gente pode ter alguns segundos aí para trabalhar. Agora, essa questão de meditação, né? A meditação, ela vem de uma palavra em sânscrito chamada bhavana, que é familiarização com a mente, né? Você vai familiarizar com o quê? Com a mente. Então, se eu cultivar qualidades, né? Todo dia, eu for cultivar qualidades. Eu vou fazer a prática da bondade amorosa. Eu vou trazer uma pessoa aqui na minha frente, vou desejar coisas boas para ela. Fazer uma oração, né? Vou trazer uma intenção para o dia. Se eu fizer isso todo dia, vai já virar um hábito, né? Eu vou começar a modificar a estrutura do meu cérebro. Talvez eu comece a me relacionar de maneira diferente com as pessoas, né? Então, a gente não fica também... Não precisa ficar à mercê, né, só desses recursos, né, de diário e tudo mais. A gente pode começar a mudar as relações lendo, né, tendo outras vivências, assistindo aqui a palestra, né? Às vezes a gente tem um insight. Então, começar a cultivar esse olhar, né? De perceber, nossa, estou percebendo que aquele cachorro tem também aquela expressão, né? Às vezes um dia que eu estou mal-humorado, não sei como é que o cachorro vai reagir, né? Se ele vai levantar minha moral ou se eu vou ver ele como também mal-humorado, sei lá. Então, é interessante. Assim. Os gatos também, eu percebo isso, né? Das emoções. Talvez até as plantas tenham, não sei, né? E eu acho que esse campo de pesquisa ele ainda está muito no início, assim. A gente não tem ainda muita informação, né? Mas é muito interessante. É interessante, né? Duas coisas, vou até marcar aqui para não esquecer. O doutor José Carlos é homeopata e a doutora Liliane também está dentro dessa linha, né? O doutor Rogério, que não está aqui, mas certamente vai assistir depois. Eu sempre recebi alguns medicamentos da homeopatia que geraram várias coisas, né? Um deles me gerou um medo danado. Voltei a ser criança. E o meu marido assistindo televisão e eu morrendo de medo, sem conseguir levantar da cama para pedir para ele vir para o quarto.
e aí toda aquela tensão, né, a musculatura do estômago contraída, e aquele, assim, tensão absoluta. E aí, um dos últimos medicamentos que eu tomei, que foi esse ano ainda, eu nunca tinha experimentado, dentro do repertório que os médicos usam, me veio um medicamento que é assim, ele é animal e ele é vegetal. Geralmente eu usava medicamento vegetal. E aí veio uma coisa misturada, que é o petróleo. E aí, tomando, né, aquela história, eu sempre tive o hábito de anotar, sempre anotei muita coisa, né, sensações, emoções, acontecimentos, e tô lá anotando, e de repente me veio uma fúria, mas foi assim, um pau, arrebentou a boca do balão, e judiação arrebenta com meu marido, né? Deu aquela arrebentada, falei, meu santo senhor, petróleo, né? Porque o que o petróleo faz? Quando você fura, tem aquela pressão lá no subsolo. Quando você fura, ele explode, né? E foi uma explosão só. Eu falei assim, nossa, e aí fica como observador, essa aqui é a coisa interessante do anotar. E aí você fala, nossa, gente, tinha tanta raiva armazenada no meu fígado, e raiva assim que veio do período de gestação. É como a planta-mãe, né? A planta-mãe, ela tem vários fatores que interferem durante a formação do fruto e da semente. Então, se a planta tem estresse hídrico, estresse nutricional, se ela foi herbivorada, tudo isso modifica a atividade metabólica dela, modifica as substâncias de reserva que ela vai passar ou não para as sementes em formação. E aí a raiva que minha mãe teve durante a gestação, tudo aquilo acumulado no fígado, né? O fígado é o general, é o depósito da raiva. E precisava explodir. Então, assim, bendito o petróleo que me fez dar aquela explosão tremenda. Porque às vezes é necessário você vomitar aquilo que está te fazendo mal, porque aí é o processo de limpeza e purificação. E você tomando essa consciência, você vai fazer isso assim, com gratidão, né? Como é que pode você se sentir grato pela raiva que sentiu, né? E não arrependimento? Muda, né? Muda a flecha. E eu achei isso, assim, extremamente interessante. E com relação às plantas, já existem vários sensores que mostram que realmente as plantas têm memória e as plantas geram padrões diferenciados, que eu não sei se a gente pode considerar emoção, mas são padrões diferenciados das sensações que elas têm em função de estressores ou os starts, né, os gatilhos ambientais. E por isso tem uma área muito nova, inclusive com revistas assim muito novas, chamada neurobiologia vegetal. Então, assim, na verdade, somos todos o mesmo, nem somos todos um, nós somos todos o mesmo. O padrão se repete. E aí a gente lembra do título daquele livro, né? Economia da Natureza. A natureza, ela gerou padrões aqui nesse planeta, e os padrões, eles servem para uma gama muito grande de seres, né? Com maior ou com menor consciência, mas gera isso aí. É uma coisa que você falou, né? De viver a dor, né? Então, por exemplo, a raiva, né? A gente tende a se julgar, né? Se reprimir e tudo mais. Mas é interessante saber, né? Eu falei, olha, a gente sente, né? Não tem, a gente sente. Aconteceu alguma coisa, eu interpretei aquilo ali que, né? E surgiu a raiva, né? Interpretei que aquilo vai me afetar de alguma forma. Pode ser que outra pessoa olhe e fale, mas aquilo ali é bobagem, né? Mas tem todo um padrão meu, tem toda uma história de família, tem um monte de coisa ali. E aí eu interpreto aquilo como uma raiva, surge a raiva, né, no meu sistema. E aí a gente ter consciência, eu estou associando agora, né, essa palavra consciência à capacidade de notar, né, de perceber, de testemunhar, que nem você disse, e também de acolher, né, que eu acho que é o mais difícil, você acolher, porque você notou. Aí quando você nota, às vezes você não quer notar, você fala, né, sei lá, o para-brisa do carro tá sujo, aí você, putz, tá sujo, né, tomei consciência. Aí você fala, não, vai dar muito trabalho para limpar, não vou limpar, não tá sujo, não tá sujo, não tá sujo. Aí você vai tropeçando, caindo no buraco, né? Então, quando você acolhe aquilo, você fala, cara, todo mundo sente a raiva, tá tudo bem sentir raiva, né? Eu quero, né, tô tomando consciência, eu vou procurar ajuda, sei lá, eu vou me desenvolver e tudo mais.
aí eu acho que a gente acolhe, né, aquilo ali. E quando, é interessante, né, homeopatia, né, você está falando, eu tomei agora homeopatia também, Biofal com a Lira, e voltei, né, uma sinusite que quando eu era criança, né, negócio ruim, chato, que se arrastou aí por 2 semanas. E aí é importante sentir, né? Tem o PEFOR, por exemplo, que é uma linha de autodesenvolvimento, né? Ele fala, eu não vou lembrar da frase certinha, mas ele fala que a dor plenamente vivida, eu não sei se é liberada, né? Que você toma consciência, acolhe aquela dor, você vive aquilo, né? Você está sentindo aquilo. Normalmente, o que a gente faz, né? A gente está sentindo a dor, eu vou tomar o remédio, né? Eu vou encher a cara, eu vou ver Netflix, a gente se distrai, né? Eu vou relaxar. A gente acha que relaxar é fazer isso, né? Se distrair. E não é, né? O relaxar nas práticas contemplativas tem esse contexto de você olhar, né? Eu tô tenso, mas eu tô vendo que eu tô tenso. Isso é relaxar, né? Tá uma confusão aqui e tal, mas eu tô ali voltando para o corpo, né? Aterrando no corpo, indo para o corpo, mesmo percebendo que eu tô agitado, que eu tô com alguma emoção que eu não queria estar, né? Então, eu acho que acolher também essa parte nossa que eu acho que é mais difícil para mim, assim, talvez para muitas pessoas, é acolher. Pô, meu filho falou, ué, pai, você ainda está com raiva? Você tem raiva? Que meditação? Que professor é esse? Você, facilitador de meditação de Araque, né? Que você está com raiva, né? Você está... Então, quer dizer, a gente, e eu, né, me cobro às vezes e tal, falando, não, é um processo, a gente está aqui para aprender, é um processo. Tem coisas que eu não vejo, né? Talvez vocês vejam melhor do que eu em mim. A Lira vê, né? Sabe de um monte de coisa minha que eu estou ali no processo de acolher ainda, né? Eu acho que é super importante esse processo de acolher, mesmo de reconhecer, e eu acho que quando a gente reconhece, tem consciência, talvez o acolhimento surja também junto, né? Senão a gente vai negar e aí as coisas vão se manifestando porque a gente nega, né? Vai para o inconsciente, talvez, aquilo vai se manifestando de outras formas, né? Na verdade, vai se aprofundando, né? E aí depois o médico, né? O doutor José Carlos deve ser craque nisso. Tem que pegar aquele garfinho de comer escargot e puxar lá do fundo. Vai doer, mas vou puxar. Eu estou te cutucando, doutor José Carlos. Fala aí alguma coisa, homem. Cutuca, Né? cutuca. Enquanto vocês estão comentando aí, me vem o Guimarães Rosa na cabeça que diz: nem é Deus quem castiga, é os avessos, né? Então, essa cultura de supressão emocional em nome de sermos crianças de ouro para ganharmos um brinde custa muito caro na saúde física, familiar e coletiva. E a emoção reprimida, eu acho que é a encrenca da nossa cultura, né? Porque assim como eu como tenho que fazer cocô, né? Eu preciso sentir as coisas e ter estrutura, mesmo que não combinem com o lord inglês que eu gostaria de ser e que minha mãe adoraria, que meu pai ficaria feliz. Então, eu acho que a função da emoção lá atrás, ela tinha uma coisa de preservação da vida, e hoje a gente está preso na preservação da imagem infantiloide da criança perfeita. Claro que a gente vai colapsar, né? E tomara que a gente consiga adquirir uma cultura onde eu não tenha mais tanta preocupação, depois de uma certa idade, com o que acham da gente, né? Porque muito dela vem do movimento que o externo promove em mim. Então, o elogio do externo e a crítica do externo é uma fonte de afloramento emocional terrível quando a minha consciência está presa no poder que eu dou à autoridade externa. E o bonito dos trabalhos é quando você começa a trazer autoridade para dentro. Você sabe que você é apenas um ser humano, então você pode soltar pum, você pode arrotar, você pode chorar, você pode pedir arrego, você pode mandar plantar batata, mas não porque o olho do outro está te cerceando, como nas redes sociais hoje acontece, né? Porque você está entendendo que o outro está fazendo as mesmas abobrinhas que você faz, buscando a mesma segurança ilusória que a criança busca, e está na hora da gente dar um salto, talvez por isso tanta crise, né? Então eu gosto do Guimarães nessa, nem é Deus quem castiga, é os avessos. E o avesso é o anti-criança de ouro, que eu chamo criança de barro para não falar outra coisa. No que o senhor falou aqui, eu anotei a humanidade compartilhada, né?
que eu lembrei que quando eu percebi que pessoas iguais a mim ali têm uma mente também confusa, né? Tem os mesmos problemas, né? Então, eu tinha pedido demissão. Aí eu ficava, nossa, o que minha sogra vai achar? Mas não era o que minha sogra ia achar, era o que eu achava que ela iria achar. Eu que pensava, falei, pô, como é que agora eu saio da engenharia? Depois de 16 anos, eu vou sair da engenharia. Meu pai é engenheiro. Não, que desgraça, eu sou... Aí eu comecei, falei assim, não, eu gosto de estudar a mente, né? Mas isso é coisa de mulher, é coisa de... Não posso... Então, quer dizer, eu comecei a ver um monte de preconceito que eu sustentava, né? Então, aí quando eu percebi que outras pessoas também têm essa questão, né? Comecei a conversar com pessoas da família, falei, nossa, a pessoa está com aquele problema, né? Então, quer dizer, a autoimagem que a gente idealiza, ela tende, né, a ser muito forte, assim, a gente tem que ir desconstruindo. É o processo, eu acho, né? Talvez seja, eu não sei, eu e a Lira, a gente ficava conversando, né? Como que as crianças, os nossos filhos, como que a gente vai preparar e tudo mais. Mas é inevitável, talvez, esse processo, né? Talvez agora, nesse momento da humanidade, deles criarem essas questões, né? De querer se comparar, buscar a fonte da felicidade fora, né? E começa a aprender com a sociedade, que tem essa estrutura também, né? Então, parece que tudo corrobora que a felicidade e o bem-estar e a sensação né, de quem eu sou está fora, né? E aí ninguém sabe. Esses dias, uma mãe de um amiguinho do meu filho falou para ele assim, você está com muita raiva, aprende a controla a sua raiva. O menino, nem a mãe sabe, né, como é que ela faz isso, né? Então, como que o menino vai controlar a raiva, né? Então, enfim, eu acho que ainda está aprendendo aí e talvez tenha que fazer uma mudança de consciência para a humanidade sair desse padrão, né? Não sei. A gente será obrigado, tá? Assim, se não é por bem, vai ser por mal, né? Então, eu Talvez por uma vejo questão de que sobrevivência até, né? a sabedoria da vida vai nos obrigar a sair da infantilização que o mercado tanto incentiva há 50 anos, quando a gente se torna um consumidor nota 1000, que dá todo o poder ao externo, como as crianças fazem. A criança precisa delegar o olhar do outro porque uma fralda suja precisa ser trocada. Agora, alguém depois de 28 anos tem que trocar a própria fralda. Não pode continuar contando com uma corporação que lhe troque fralda se ele for uma gracinha. Para ele ter isso, ele vai ter que suprimir muita emoção e muita decepção, porque o que eu fico irritadíssimo, menos hoje que eu estou mais velho, ninguém ensina a lidar com a decepção, que é o saldo de balanço das ilusões, né, tão incentivadas. E qual a grande ilusão? Seja pop, que tudo vai correr bem. Ah, é? E o que você faz quando a plateia, por sonolência, vaidade ou displicência, diz que o seu show é uma porcaria? Ninguém diz como gerenciar essas emoções que são o saldo de balanço das decepções. E eu chamo o consultório do ralo do banheiro. Tudo que deu errado no que disseram por aí, vai lá e você tem que ficar gerenciando isso, e a pessoa quer infantilmente milagre. E se você for um médico infantilizado, você acha que você pode fazer milagre. Então, é muito bonito, mas é muito árduo o trabalho, porque a cultura é anti-vida. Então, eu tenho isso, e estudei muito Reich, que é o cara que diz, olha, o que a criança fez na infância está valendo, mas a perpetuação disso é a peste emocional que nos alastrou em 50, 60 anos e está aí com a linha de produção gerando colapso social, familiar, etc. Então, Não nem é tem como Deus dar quem certo, né? castiga. Não tem. A lógica que eu tenho para isso. Comeu, tem que fazer cocô. Sentiu, você tem que arrumar um canal de expressão. Não dá para você inspirar indefinidamente ou comer indefinidamente e reter. As coisas impedem o fluxo. É E esse interessante fluxo... que o gato, você bota ração para ele, se você colocar mais, ele não come, né? Você compra aquela raçãozinha diferente, bota carne crua e tal, né? Que ele adora, fica louco, vai comer. Eu coloquei, vai esses balda, né? Não, ele come só aquela quantidade, né? Ele já sabe aí depois ele pode pedir mais, mas naquele momento ele não faz, ele tem a dose, né? Certa. A A gente referência vive muito está nele. artificial. A A gente é gente vive meio muito poodle de artificial, né? madame. A gente é poodle de madame. Come alface porque ela acha bonito.
e essa questão da vida, né, a estrutura toda que está organizada, né, que está ruindo, que não tem como dar certo, né, ela vai colapsar, né? Senão o mundo vai acabar também, né? Porque nesse processo todo, então tem que mudar. O que eu tenho visto é que a questão da educação, né? As crianças elas respondem, né? Meu filho, por exemplo, me vê fazendo, né? Vai meditar e tal. Eu falo, vou meditar aqui na sala, de porta aberta, né? Vou rezar aqui, né? Não vou ficar escondido no quarto e tal. E eles vão aprendendo, né? Então, às vezes eu pego nas falas, né? Ele falando para o amigo, não, sua mente está perturbada, ela está confusa, né? Não é você não, sua mente tá... Quer dizer, ele já começa a ter os insights ali, vai absorvendo, né? Então, eu fico observando, né, esses grandes professores, né? O Dalai Lama e tal. Eu falo, engraçado, o Dalai Lama tá lá, velhinho, 80 e tantos anos e tal, mas essas palestras, esses encontros que ele promoveu, ele influenciou várias pessoas, né? Só da presença dele, foi influenciando várias pessoas que criaram várias iniciativas e que foram levando no mundo, né? Então, a gente não pode perder a esperança e talvez a educação seja o caminho, né? A educação, o apoio sei lá. Eu não sei qual que seria a solução, né? Porque o que a gente tem hoje parece que não tem jeito, né? Não tem como dar certo, né? A visão de mundo de hoje. Mas vai dar certo. A gente precisa ter essa certeza, né? O processo evolutivo ele segue adiante. E as crianças, eu tinha 7 anos quando uma das professoras nos disse em sala de aula: vocês são a esperança do nosso futuro. E eu levei isso muito a sério. E aí construir toda uma vida em cima disso, né? Então eu acho que se os pais tiverem essa abertura de consciência, eles, como você acabou de dizer, vão influenciar essa nova geração. E assim, de novo eu lembro da Ingrid Canhete, ela tem escrito muito sobre os índigos, os cristal, né? E as novas gerações que estão vindo e que precisam ter uma educação bem refinada, porque o naipe é outro, né? Nós temos criaturas vindo de maneira diferenciada. São 20 e 13 minutos. Se alguém tiver mais alguma colocação a fazer, porque esse tema ele é muito atraente e a gente segue noite adentro, né? Ali, só para dar uma palavrinha, foi Ok. muito bom mesmo. Para mim, foi fenomenal. Inclusive, com a sua fala, o que você falou, os exemplos que você deu, e do doutor José, assim, foi maravilhoso. Vocês ficaram com o Maurício explicando e foi assim, muito esclarecedor. Muito obrigada, agradecida mesmo. Obrigado, Maria José. Eu tava com preocupação de como simplificar, né? E também não ficar... Porque é muito conteúdo mental, né? Essa parte de emoções. Às vezes é até chato, assim, para algumas pessoas, né? Eu acho massa, assim, eu gosto. Mas eu tentei simplificar para poder dar tempo de conversar, né? Trocar ideia. A Aline, que foi a profissional que trouxe o Mindfulness para nós, foi a palestra que você assistiu, ela está colocando aqui no chat. Nossa, foi maravilhoso. Agradeço muito ao Maurício e ela me faz um agradecimento também. Muito obrigada, Aline. Mais alguma questão para eu fechar? Olha, então, Maurício, você me envia aquele PDF. Pois não, Cris? Não, foi ótimo, maravilhoso. Não, tudo que todo mundo já falou, assim, caraminholando aqui coisas só. Pode fechar, Marli. Só agradecer mesmo. Que bom, né, Maurício? Que coisa boa que você trouxe, né? Eu fiquei muito preocupada porque você não estava fazendo parte do grupo, e aí fica difícil até para a pessoa externa se ajustar dentro do conteúdo que já foi apresentado. Mas foi maravilhoso. Você deu redondinho aqui tudo que as pessoas precisavam ouvir, e como diz a Cris, né, agora é minhoca na cabeça e vamos lendo e vamos nos ajustando. Quando você enviar o PDF, eu compartilho com as pessoas
E se você quiser entrar no grupo, Maurício, que eu não te coloquei lá, porque eu nem... a gente teve um contato assim muito rápido, né? Eu te passo lá, embora a Lira certamente deve ter te passado algumas coisas. Aí você me diz ali no particular que eu te incluo no grupo, e aí você tem que relaxar, porque vem muito comentário, vem muita sugestão, e a gente vai absorvendo aquilo que a gente precisa naquele momento. Às vezes não é naquele momento, é no posterior, mas fica tudo certinho. Então, assim, gratidão imensa a você pelo tempo que você gastou para se preparar e falar aqui conosco. Gratidão a todos que estiveram aqui conosco. E a gente, na próxima semana, nós vamos ter a Lira, né? 2 semanas seguidas com a Lira, falando dos chakras, e muitos desses chakras gerenciam emoções, alguns sentimentos, mas a maior parte deles gerencia muitas emoções. E certamente esse assunto de emoções vai continuar bailando aí por mais 2 semanas. Gratidão imensa a todos, uma boa noite, e amanhã de manhã, no mais tardar no período da tarde, vai estar disponível para aqueles que não puderam estar aqui online. Muitas pessoas têm aula nesse horário, começaram sem aula e depois assumiram os compromissos, então eles ficam aguardando o dia seguinte para ouvir. Gratidão imensa, Maurício. Gratidão a todos. Obrigado, gente. Foi uma alegria. Gratidão, tchau. Uma boa noite. Uma boa noite. Boa noite. Boa Muito noite. bom. Boa Muito noite, bom. gratidão, Boa gente. noite.